Voltamos agora ao nosso terceiro e último tópico, edificados para a morada de Deus. O objetivo desse tópico, veja que a metáfora agora muda da natureza de família para a estrutura do edifício em si. Quando fala sobre edificados para a morada de Deus, muda. Era a natureza de família, agora a natureza de um edifício entre si. Vejamos algo muito importante para você se alegrar. Não fomos agregados, ou não somos agregados a este edifício. Nem tampouco somos um anexo, aquele quartinho lá, nesse grande edifício, né? Não. Isso aí nos conforta. Fazemos parte da mesma massa que foi homogeneizada na cruz do Calvário através da reconciliação. Nós éramos massas heterogêneas e agora a homogeneização executada por Jesus, nós nos tornamos um só povo, como aquele pão que o sacerdote movia diante do Senhor. Por isso nós não somos apenas um povo agregado, nós somos um povo forte, como diz o hino da harpa cristã 340, e também tem no cantor cristão com outro número, que nossos queridos irmãos batistas cantam com muito amor, com muita espiritualidade. Isso é muito bom, tá? Então nós observamos que o Espírito Santo, ele realiza essa maravilhosa obra, isso é fantástico, que ele pega pedras mortas que éramos, que vivíamos lá no poço do pecado, o lamaçal do pecado, e nos coloca sobre esta rocha. O Salmo 40, versículo 2 disse: tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e pôs os nossos pés numa rocha e colocou em nossos lábios um cântico novo. Então, quando ele faz essa transposição, ele nos dá vida e nos coloca com todo o amor no templo de Deus. E Pedro diz no capítulo 2 e versículo 5 da primeira carta, ele fala sobre vós, é uma coisa tremenda, eu vou ler porque não dá para passar sem ler. Capítulo 2 e o versículo 5, ele diz assim: vós também como pedras vivas, não é aquelas pedras mortas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, olha o objetivo agora, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ele tirou do lamaçal do pecado, nos lavou pela regeneração da sua palavra e nos colocou em cima da rocha, firmou nossos passos, dando-nos o direito de sermos pedras vivas para agradecer a Deus através de um sacrifício santo. Essa é a função. Deus sempre quis estar com o homem. Quando eu leio algum livro, aqui na minha retaguarda tem vários livros, quando eu leio qualquer livro, eu observo o homem procurando Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus procurando o homem. E Deus sempre quis estar com o homem. Em Gênesis, ele andava com o seu povo. Está lá no capítulo 5, versículo 22, que andou Enoque com Deus. Olha. Já falo isso depois da queda, né? Ele queria, desejava, andava com o seu povo. Em Êxodo, ele decidiu habitar com o seu povo. Se lá em Gênesis ele andava, vamos ler lá em Êxodo 25, 8.
para a gente entender um pouquinho, estou já terminando, para não enfadar os irmãos. 25:8, ele diz assim, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele habitou no tabernáculo, está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34. Ele sempre quis andar com o homem. Ele sempre quis estar com o homem. Mas devido ao pecado praticado pelo seu povo, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, nós observamos que a glória foi embora. Foi-se a glória e Icabode, devido ao pecado. Ele não coaduna com o pecado. Isaías fala no capítulo 52, ele diz: quem faz separação? Capítulo 59 de Isaías também ele fala sobre a grande presença de Deus. Então veja a insistência de Deus em estar com o homem. Ele foi embora. Lá em 1 Samuel. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 1 a 11, ele voltou a habitar no templo. A insistência, ele está querendo chegar perto de nós. O povo voltou a pecar e a glória partiu outra vez. Está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 18 e 19, foi embora. Mas quando Cristo pagou o preço e alto preço na cruz do Calvário, hoje ele habita na igreja, na sua igreja que somos nós. Quando Paulo falou essas coisas, os judeus tinham em memória, Paulo falava, era uma loucura. Quando Paulo abria a boca, era uma loucura. Ele diz no capítulo 11, 2 Coríntios, suportai-me na minha loucura. Então, quando Paulo falava isso para os judeus, eles tinham em mente, a memória, o templo de Herodes em Jerusalém. Os judeus pensavam no grande templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios, mas, porém, ambos foram destruídos. Mas o templo de Cristo permanecerá para sempre. E ele disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Os outros são história. Mas o de Cristo é um fato inédito que o mundo não entende e não compreende. Quando ele fala do ponto 1 aqui, um edifício bem ajustado, cremos que um edifício bem ajustado, ele cresce continuamente. É contínuo crescimento. Falando no aspecto espiritual. Tanto no aspecto individual como no geral. Há um crescimento que muitas vezes a gente não entende. No aspecto individual, cada crente é templo do Espírito Santo e devemos ter muito cuidado com o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele começa um alerta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e o 18, quando ele diz que quem alguém destruir, o dono do templo vai destruir também. Então devemos ter muito cuidado. Não destruamos o templo do Espírito Santo. No aspecto geral, cada crente é pedra viva, edificada no edifício de Deus, que é a sua igreja, como já lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedras vivas. Então, no aspecto geral, nós somos pedra viva edificada no edifício de Deus. Isso é maravilhoso. Outro fator indispensável para o edifício permanecer bem ajustado é viver em harmonia. O comentarista ele deu um ponto aqui sobre o sentido harmônico. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler junto com os irmãos. Não leio todas as referências, mas eu vou ler essa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa
e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. E hoje nós enfrentamos, pastores enfrentam isso, líderes enfrentam isso, a falta desta unidade. Hoje em dia você está pastoreando uma igreja e tem companheiros ao seu lado que precisam falar a sua língua. É por isso que não me dá o direito, a palavra não me dá o direito de eu apontar e criticar defeito de qualquer igreja. Não. Eles são responsáveis por eles e nós somos responsáveis por nós. Então, se eu sou um pastor da igreja, os membros precisam ter o mesmo meu pensamento. Então, é muito importante viver em harmonia. Mas hoje a pessoa está na igreja e alguém quer trazer pensamentos de fora para dentro. Porque se identificar com Cristo, ter o relacionamento sem bloqueio, quando há harmonia. Quando você tem um relacionamento com Cristo, identificando com Ele, falando, Ele diz lá no capítulo 15, versículos 6 e 7, que aquele que estiver nele e não der fruto, será jogado fora. Capítulo 15, versículos 6 e 7, que a gente pode ler, para a gente entender o que Jesus falou, tá? É o que Jesus falou. 15 de João, versículos 6 e 7. Ele diz assim, ó: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se identificando com Ele, tendo um relacionamento sem bloqueio, isso é muito importante. Você está junto com Deus, entendendo o que Ele quer, fazendo o que Ele quer pela sua palavra. Aí, mas eu estou aqui, eu não concordo com isso. Mas o pastor disse aquilo, mas eu não concordo com isso. Eu sou muito sincero. O obreiro chega para mim e diz que não concorda, eu digo, olha, irmão, tem o direito de procurar um lugar onde não se adequa. Tá? Ter relacionamento com Cristo é ter comunhão. Porque o contraste entre as consequências de permanecer ajustado em Cristo ou não é muito grande. Veja que há 3 tipos de ramos nesta palavra, nesta metáfora aqui do agricultor. Um certo pastor, uma vez ele falando, ele disse com lágrimas, ele falava sobre isso. E ele disse assim, veja que eu não falaria isso. E Jesus dizendo que o seu pai é o agricultor. Uma função simples, porém nobre. Então veja que há 3 tipos de ramos. O crente, os que nada produzem. Está no versículo 2. Tem aqueles que nada produzem. Está ali dentro, mas produz nada. É o versículo 2 do 15 que diz assim: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dá fruto, mais ainda. Então tem ainda os que produzem algo, cantam, pregam, evangelizam, faz parte de qualquer coisa, mas sem disciplina. É a parte B do versículo 2. E tem a parte mais importante, que é os que produzem muito fruto, está no versículo 5. Então são 3 tipos de crente. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então observe que os frutos, eles são evidentes, e é um resultado de um comportamento como filho obediente. Quando nós produzimos os frutos,
é o resultado de um comportamento. E o apóstolo Pedro, ele falou isso claramente no capítulo 1, versículo 14, você acompanha comigo, quando ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Então, quando nós somos obedientes, os frutos são evidentes em nossa vida. A preocupação básica de Paulo é com a manutenção da unidade da igreja quanto à sua fé e prática. Os dons ministeriais têm por objetivo principal, irmão, desenvolver a fé cristã no crente. Os ministeriais, no sentido ou no objetivo de levar a cada um de nós ao conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo para ajustar a medida completa dele. Então isso é importante. Então nenhum pastor sério, ele quer ver o mal para a sua igreja. O ponto 2, ele fala aqui que é templo santo no Senhor, que é a parte mais íntima. O cristão deve viver uma vida reservada neste mundo. Para onde você olha, você só vê calamidade, até onde não devia haver. O Brasil, o mundo está passando uma calamidade, e quantos xingam as autoridades, são resultado de frutos que nós plantamos, uma semente da desobediência. Entendeu? E hoje nós estamos sofrendo por isso. Estamos à mercê de um liminar, sendo que Deus, o supremo juiz, já nos deu tudo. Onde está a igreja de Cristo? Eu me lembro que um irmão muito simples chegou na nossa igreja e ele disse: irmãos, Deus não mandou Davi ir lutar com o gigante, não. Mas Davi foi porque o ardor do zelo da obra de Deus estimulou ele a enfrentar e expor a sua vida. E hoje, quando tem um crente que sai para ir para a igreja, porque é ancião feito eu, outro crente liga e diz: olha, fulano está para a igreja, liga para os filhos, liga para os parentes para mandar voltar, porque não acredita nessa palavra. É lamentável, mas é a verdade. Mas há um Deus dos céus, como disse Daniel. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Para onde você olha, você só vê calamidade. Mas Jesus Cristo está no céu, intercedendo por nós. E o comentarista, ele conclui dizendo assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Então, concluindo, eu encerro como de costume, lendo a verdade prática da nossa lição, quando diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com o seu irmão, com o seu amigo não crente, porque aqui na sala do banquete você tem um alimento sadio. Talvez você não tenha a comida que você goste, mas tem a comida que você precisa.
para o seu crescimento espiritual. Um abraço do seu pastor e amigo, ou do pastor e amigo, pastor Paulo Brito, e que Deus assim vos abençoe e a bênção de Deus esteja com vocês junto com a sua família. E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular, esquadrejando este edifício para que nada possa desmoronar. Lembre-se, Cristo breve voltará. Erga-se, glorifica o Senhor, que brevemente estaremos nos céus. E até a próxima, em nome de Jesus. Pai do Senhor.